Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você o que é a classe R, como ela funciona e por que é importante a gente entender, né, o fundamento por trás disso quando a gente vai criar os nossos primeiros aplicativos, tá bom? Então já deixa o seu like, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo aqui e vamos lá para o vídeo. Então você deve ter notado que durante o desenvolvimento a gente usa bastante essa classe R para se referenciar aos recursos aqui da pasta res. Então o próprio nome é um pouco relativo, né, com a pasta. R vem de resources, né, e a pasta res é uma pasta de resources, ou seja, uma pasta onde ficam os recursos disponíveis para o nosso aplicativo funcionar. Que recursos são esses? São tudo que é coisa estática, por exemplo, o próprio layout, arquivos de imagem, arquivos de áudio, vídeo, né, arquivos de XML, cores, textos. Tudo isso que a gente utiliza de forma estática aqui dentro do nosso aplicativo, ela fica dentro da pasta res. Agora essa pasta res ela é feita com recursos, né, com sintaxes de uma outra linguagem, como por exemplo XML, ou até mesmo arquivos PNG e arquivos MP3, arquivos de mídia no geral. Então como é que o Android se comunica, né, a parte lógica, seja a Kotlin ou Java, que é o XML. Para fazer isso, ele utiliza essa classe intermediária chamada de classe R, tá? O que é essa classe R? Se a gente abrir aqui na própria documentação do Android, você vai notar que essa classe R é simplesmente uma classe, tá? Simples que estende somente um object. Então, ele é uma classe tradicional e dentro dessa classe a gente tem classes aninhadas como r.anim, rAnimator, rArray, rBool, Color, Dimm, Drawable, ID, enfim, a gente tem várias subclasses aqui dentro, né, classes internas, e essas classes internas, elas são referências para cada uma das nossas pastas lá do arquivo R. Então, vou te dar um exemplo prático aqui no código para você entender, tá? Aqui no nosso layout, a gente tem todos os componentes, né, que diz respeito à criação desse layout, desse projeto que a gente fez num dos vídeos aqui do canal. Inclusive, você pode clicar aqui no link para você acessar esse projeto aqui, desse joguinho que a gente fez. Então aqui a gente tem, por exemplo, o ID chamado de button reset, tá? Esse button reset nada mais é do que um identificador único para esse componente que é um botão. O que é um button? Um button nada mais é do que uma classe tradicional do Android. Então essa classe ela precisa ser instanciada, ela precisa de um construtor, ela precisa ser criada, né, programaticamente falando, tá? E para criar essa classe programaticamente, a gente poderia escrever toda a sua instância, todos os atributos dentro da própria lógica de programação, ou utilizar o recurso do XML para conectar a parte lógica com a parte estática. E é isso que o ID funciona exatamente para isso. Então, por baixo dos panos, o time do Android vai, na hora da compilação, gerar um arquivo, esse arquivo vai gerar esse ID, e esse ID vai ser uma referência que vai comunicar tanto a parte estática com a parte lógica. Então, se a gente compilar agora o nosso próprio código, toda vez que a gente dá um compile, toda vez que a gente rebuild o projeto, por baixo dos panos, o nosso processo de build, quando acontece, ele cria a classe R para a gente. Então, toda vez que você mudar qualquer ID ou propriedade de resources, ele é gerado tudo de novo para ter novas referências a partir dela. E o que são essas referências em termos técnicos, né? Nada mais é do que são inteiros, são simplesmente identificadores únicos, são chaves específicas, como se fossem ponteiros, tá? A gente vai ver isso daqui agora, tá? Toda vez que a gente gera o arquivo, automaticamente ele gera o nosso ponto .jar. Eu vou abrir aqui esse projeto para a gente chegar lá nesse jar e conseguir visualizar ele aqui, tá? Então aqui eu estou no projeto que está ali dentro da pasta tutorial. Aqui dentro a gente vai navegar para a pasta build, app build, tá? E aqui a gente tem a pasta intermediates. Aqui na pasta intermediates tem várias subpastas e aqui dentro tem uma interessante chamada de compile and runtime not namespace rclass, tá vendo? Então aqui é onde vai ficar a nossa classe R na parte intermediária antes de ir para o pacote final lá do nosso APK, do nosso arquivo realmente final. Então vamos abrir aqui esse pacote e a gente tem aqui o nosso jar, tá vendo? A gente tem um r.jar. Eu vou descompactar esse jar usando um unzip, tá? E aqui ele extraiu todos os arquivos que tem dentro deste jar, beleza? Então vamos entrar lá dentro, a gente vai ter os arquivos do pacote do Android, arquivos do pacote do Google, e esse .co é o meu pacote do meu projeto,
Então a gente vai navegar lá para dentro e aqui a gente vai ter, né, toda a nossa classe R. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o próprio Android Studio para abrir para nós aqui, né? Eu vou jogar a classe R aqui no editor e o próprio Android Studio tem um processo de decompile, ou seja, ele vai pegar o bytecode do .class e vai descompilar para nós, para a gente conseguir visualizar essa classe efetivamente escrita do nosso projeto. Então o que foi feito aqui? Por baixo dos panos o compilador gerou uma classe final, né? Ou seja, é uma classe que não pode herdar, não pode ser estendida por ninguém, tá? Esse é um dos princípios básicos aqui e fundamentos do Java, então essa classe não pode ter herança. Ela tem um construtor privado, então ninguém pode instanciar essa classe, justamente porque ela não é uma classe que vai ser utilizada como runtime para fazer coisas dinâmicas, é simplesmente uma classe de referências estáticas, com coisas estáticas. Então a gente vai ter classes internas, são classes estáticas também final, e cada uma dessas classes vai ter uma constante que é um inteiro, tá? Então no fim do dia, o que seu compilador está fazendo para você, né? Ele está pegando, lendo toda a pasta res, pegando cada um dos seus conteúdos de recurso, seja um desenhável, uma cor, um ID, e vai gerar um identificador único para essa propriedade. Então, por exemplo, se a gente for olhar lá no nosso projeto, a gente tinha o nosso button reset, tá? Que é um ID. Então aqui na pasta res de ID, então a gente vai puxar aqui o r.id. E puxando aqui o r.id, a gente tem essa classe e aqui está o nosso button reset, tá? Então ele vai pegar esse identificador único, esse ID, tá? Esse aqui é um ID e vai ser passado quando a gente usar, por exemplo, o nosso find view by ID. Se eu escrever aqui um find view by ID, que é uma forma que a gente utiliza para buscar componentes de referência, a gente vai estar passando para essa função aqui, no fim do dia, o inteiro. Por isso que todo arquivo de recurso ele é um inteiro, seja uma cor, uma string, né, um tema, um layout, um drawable, um desenhável, todos esses caras eles são um ID. E por que eles são ID? Porque a gente utiliza ele como uma referência simplesmente para o código, efetivamente, na hora de executar, identificar que aquele ID é uma referência para um arquivo XML, tá? Então, se a gente fosse falar grosso modo, seria o seguinte: quando a gente está executando o nosso código, né, e a gente compilou e tudo mais, o time do Android escreveu de uma certa maneira onde o nosso projeto vai ler o XML, vai procurar aquele ID através da pasta res e vai gerar para a gente por baixo dos panos a classe concreta efetivamente. Então ele vai instanciar para nós um button, ele vai instanciar uma image view, então ele vai fazer essas instâncias para nós para a gente conseguir trabalhar com esses carinhas aqui, tá? E isso serve para tudo. Se a gente puxar aqui, por exemplo, vamos puxar aqui a classe R pura, a gente tem outras coisas também que foram definidas. Por exemplo, o próprio layout XML. Então aqui, o Activity Main é esse arquivo aqui. Então ele tem um identificador único, como se fosse um ponteiro de acesso, e a gente vai conseguir usar o próprio lógica de programação passando aqui no set content view. O layout, de novo, o layout é o inteiro. Então lá por baixo dos panos, o time do Android vai descobrir qual que é o XML, qual que é a referência de XML, ele vai pegar essa referência de XML, vai ler todo o XML, vai procurar os seus IDs, vai gerar os objetos que tem esses IDs para nós, e vai construir e ter essa referência para a gente buscar aqui na unidade lógica dinâmica, tá? Então é isso aqui que é importantíssimo você entender por que esse R existe, né? Antigamente, quando a gente programava lá em 2009, 2010, até 2013 mais ou menos, a gente utilizava a ideia do Eclipse e lá a gente conseguiria acessar diretamente essa classe R, ela não era tão oculta. Hoje em dia, com o Gradle e com outros processamentos, elas acabam ficando dentro do jar e você precisa acessar o jar para enxergar ele aqui, tá? Então você pode ver que tem várias referências aqui, tá? De todas as nossas pastas aqui do arquivo R, e você pode dar uma olhada todos os IDs que são gerados, mas de novo são só IDs, são só inteiros que não vai fazer tanto sentido a gente entender ele aqui separadamente, né? Então isso acontece por baixo dos panos dentro da construção do seu app na hora da compilação dele. Tá? E aí tudo isso aqui empacotado depois, né, é gerado lá no nosso classe Dex. Se a gente abrir aqui na visão de Project e a gente procurar aqui na pasta do Build,
aqui intermediados, intermediated, dex, e a gente vai aqui no dex do nosso projeto, e a gente pode segurar e arrastar aqui o nosso arquivo dex. Esse aqui é onde ele vai mandar para o seu APK, né, os seus códigos compilados. Então aqui é onde fica o bytecode nativo do Android. Então aqui, por exemplo, vamos abrir aqui o nosso projeto. Tá aqui o nosso classe R, tá, com todas as referências que eu comentei. E tá aqui o nosso ID button reset, né, tem 15 bytes basicamente, esse tamanho dessa classe. E no fim do dia ele vai gerar essa classe aqui, vai gerar esses pacotes, vai empacotar tudo com o pacote do Google. A gente pode ver também a classe R do time do Android, como a Tier Design, e tudo isso aqui é empacotado, tá? Então, quais são os recursos que a gente pode estar utilizando para a pasta RES? Tem vários, a gente pode estar utilizando a pasta de animação, de animators, arrays, atributos, booleanos, cores, dimensões, desenháveis, e cada uma delas é um recurso estático lá da nossa pasta RES, tá? Então, por exemplo, Thiago, eu quero trabalhar com plurals, né? Eu quero fazer a associação, por exemplo, um app onde eu quero exibir um elemento na lista e 2 elementos na lista, elementos, né? No plural. A gente pode usar um arquivo r.plurals para ele fazer essa associação. Por exemplo, Thiago, eu quero trabalhar, né, com XML, o meu projeto lê XML, onde eu coloco esses arquivos XML. A gente tem o r.xml e lá dentro você pode colocar arquivos XML. Então eu espero que você tenha entendido, que você tenha ficado claro o que acontece por baixo, né, da compilação do compile time aqui dentro do Android, por que essa classe existe e a sua importância aqui, que ela surgiu desde quando, né, o desenvolvimento nativo do Android surgiu. Ela vem junto e ela é muito importante para a gente conseguir fazer a associação de arquivos estáticos XML ou até mesmo imagens, vídeos e tudo mais, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, clica no gostei, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e se puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, ajuda demais aqui o trabalho pelo YouTube. Se você quiser se aprofundar comigo, desenvolvimento Android, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, do meu treinamento completo, o Android Express, onde você vai sair do absoluto zero até a publicação de apps profissionais, réplicas como redes sociais, tipo Instagram, aplicativos de filmes, tipo Netflix, enfim, todos os fundamentos, além desse que eu estou te explicando aqui, mais aprofundado ainda, você vai conseguir entender e realmente criar seu aplicativo de uma forma profissional. Então, a gente se vê no próximo vídeo.